Olá, seja bem-vindo à aula 2 de JavaScript para Front-End Developer. Nessa aula a gente vai estar dando sequência a funções em JavaScript e condicionais em JavaScript. Essa vai ser uma aula um pouco mais dedicada e objetiva em estar dando essas funções e condicionais. Com relação à segunda aula, nessa aula eu estou pegando o espaço da tela e estou deixando ele um pouco maior, dedicado ao Chrome. A gente ainda tem aqui o Firefox e o Internet Explorer abertos aqui, mas a gente vai estar cedendo aqui agora um espaço um pouco maior no nosso console aqui do Chrome, para estar usando um pouquinho mais desse espaço para mostrar para você como que a gente pode estar criando uma função JavaScript e usando ela para reutilização e futuramente para outras funcionalidades dentro do JavaScript. Muito interessante, por exemplo, definição de eventos, coisas como um clique, uma função que vai ser chamada depois de um clique, mas isso é para as aulas mais lá na frente. Mas já vou te dando aí um cheirinho do que a gente pode fazer com funções em JavaScript. Então vamos começar. Primeira coisa para você fazer uma função em JavaScript é escrever function. Agora, o que eu preciso fazer? Na function eu posso escrever qualquer coisa. Aqui eu tenho um exemplo de função que eu até criei há um tempinho, exatamente onde a função recebe um valor, ou seja, eu tenho uma condicional em que, para eu definir uma função no JavaScript, é o nome da função, é case sensitive, ou seja, a altura a maneira como se escreve o C maiúsculo faz diferença em relação ao C minúsculo. Então, o maiúsculo e minúsculo faz diferença. Então, no JavaScript para tudo, para variável, para absolutamente tudo. Então, essa função que eu chamei a função de condicional, pode ser qualquer nome também, recebe um valor. Esse valor é preço. A partir daqui, é tudo dentro da função. Então, a partir daqui, são informações relativas à função. Repara que eu quebrei até um espaço aqui, só por uma questão visual, para ficar claro e evidente que tudo que tem aqui dentro é relativo às informações dessa função, ao escopo dessa função. Ou seja, a gente tem uma variável, preço do ingresso. Esse var aqui na frente não seria necessário, mas para garantir que essa variável vai funcionar apenas dentro da função, eu coloquei um varzinho aqui na frente e ela vai receber exatamente o valor que veio do lado de fora. Eu tenho uma variável chamada tarifa e que ela começa em 50%. Ok? Aqui a gente está colocando 50 só para efeito de facilitar. Ok? Mas esse 50 aqui poderia ser 0,5, que equivale a 50% da matemática. Se o preço do ingresso for maior do que 50, aqui já é a condicional. Então já estou aproveitando dois coelhinhos para dar uma cajadada. Ou seja, a gente está fazendo uma função e já colocando uma condicional aqui dentro. Tanto que o nome da função é condicional. Então, a gente está aqui criando uma condicional no JavaScript. Como é que a gente faz condicional? Como qualquer outra linguagem. A maioria delas é assim, é igualzinho. Você tem que escrever o if. Não necessariamente nas outras linguagens você tem que botar um parênteses aqui, mas no JavaScript e as linguagens que parecem com C tem que botar um parênteses. Então, if, parênteses, preço do ingresso maior do que 50 e, ou seja, e também o preço do ingresso for menor ou igual a 100, a tarifa ela vai reduzir. Ou seja, quanto mais a pessoa pagar, menor será essa tarifa. Justo. Então, se ele estiver pagando mais do que R$50 no preço do ingresso, eu vou estar reduzindo essa tarifa para 30%. Se não, ele vai fazer mais um teste dentro desse se não. Ele vai testar. Se não for um preço maior do que 50 e menor do que 100, ou seja, se o preço for tanto menor do que 50, que é uma condição que não cai aqui, ou maior do que 100, ele vai cair no else. Mas, como eu depois do else estou testando para garantir que o preço tem que ser maior do que 100, a tarifa, se for maior do que 100, vai cair para 20. Ou seja, se a tarifa for 50, ou seja, 50 já não é maior do que 50.
Qualquer coisa de 50 para baixo, a tarifa vai se manter em 50%. Qualquer coisa de 100 para cima, a tarifa cai para R$20, a 20%, perdão. E no final dessa função, existem funções que eu posso retornar um valor. Existem funções que eu não preciso retornar um valor. E aí você não precisa nem colocar esse return no final da função. Então, quando eu faço isso, se você quiser no console do Chrome, pelo menos escrever sem mandar o comando direto, você pode quebrar a linha segurando Shift e apertando Enter. E aí você pode adicionar linhas na tua lógica e quebrar no meio do console as linhas para estar escrevendo a função dessa forma bonitinha assim. E no final, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui no Enter no final, essa função passou a existir dentro do JavaScript. E aí, a partir desse momento, eu posso chamar ela a qualquer momento, passando um valor para dentro dela. Então, vamos fazer um teste. Condicional, eu quero passar um valor para minha condicional de, vamos botar aqui, 18, ou melhor, R$20. Uma condicional, a função condicional que eu passo R$20 para ela, você já imaginou qual será o resultado? A tarifa provavelmente vai estar em 50%. Vamos conferir? 50% de tarifa. Perfeitamente. Por quê? Porque ele não caiu nem nessa condição e nessa condição. Ele manteve o valor da original. Vamos colocar o valor da condicional. Opa, apertei duas vezes para cima aqui. Vamos colocar, condicional. Vamos colocar agora passando 65. É um valor que está maior do que 50, mas ainda é menor ou igual a 100. Muito provavelmente ele vai cair nesse if e a tarifa vai ser de 30%. Vamos verificar? 30%. Perfeito. E agora vamos fazer uma condicional. Condicional. Onde a gente passa um valor muito maior. Vamos botar 1.000, por exemplo. Ele está pagando R$1.000 pelo ingresso, VIP. E ele vai ter uma tarifa bem menorzinha em cima desses R$1.000. Acaba sendo 20% acima de R$1.000, acaba dando muito mais. Mas, mesmo assim, a tarifa é menor e mais justa. Então, condicional de R$1.000. Tarifa de 20% em cima desse valor alto. Com isso, a gente tem uma função, a gente só tem um trecho de código que a gente pode estar reaproveitando sem parar na mesma linha. Ok? Isso é um poder bem grandioso para qualquer linguagem de programação. No caso JavaScript, você criar uma função é dessa forma bem simples. Você cria um function. Na realidade, o JavaScript, só para não tornar mais complexo, que o JavaScript você pode fazer função de várias formas. Você pode criar uma variável que recebe uma função. Você pode criar o function dessa forma que a gente criou. Você pode criar ele de forma inversa, de forma em cláusula auto-instanciada. Enfim, isso seria uma parte mais avançada do JavaScript. Eu não vou entrar do mérito, porque você sabendo fazer uma função desse jeito aqui, você resolve praticamente 95% dos seus problemas para ser um front-end que mexa com JavaScript, que faça funções que vão resolver todos os seus problemas com DOM, com jQuery ou outras linguagens ou outras bibliotecas e coisas um pouquinho mais complexas. Adiante, saber fazer uma função exatamente como esse exemplo aí já é um excelente ponto de partida para você estar codificando. Agora a gente só vai dar uma entrada na questão de repetições automáticas, que também são outros aspectos importantíssimos de uma linguagem de programação, e vamos aprender como é que a gente pode usar um while, que é um faça enquanto do JavaScript, que ele vai ficar repetindo enquanto uma condição não for verdadeira, e um for, que é um cara que é uma repetição também, que vai repetir por uma determinada quantidade de vezes, que você também vai definir no momento que ele começa a executar. E vamos, inclusive, chamar essa função condicional com valores de vetor usando um for. Vamos fazer dessa forma? Então vamos lá. Vamos criar aqui um vetor condicional. E vamos criar nesse vetor valores que a gente quer passar para essa função que a gente acabou de criar. Então, vou criar aqui
Eu vou criar um vetor condicional em que o primeiro valor será R$5 de ingresso, R$45 de ingresso, vamos colocar R$80 de ingresso, e R$120 de ingresso e R$250 de ingresso. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um vetor de 5 posições, o tamanho dele serão 5, e se eu testar, ele vai ter o último índice, vai ser número 4. Vamos verificar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. A gente tem 5 posições, uma com cada valor. E agora, o que a gente pode fazer? Eu quero descobrir o tamanho desse vetor. Vamos descobrir o tamanho do vetor. Eu posso pegar a variável tamanho do vetor. Todo vetor, a gente pode acessar o tamanho dele colocando o nosso nome do vetor, condicional. E acessando a propriedade do vetor, repare que tem muitas propriedades aqui que a gente pode estar fazendo uso no futuro, para situações mais interessantes e complexas do JavaScript, mas você não precisa se preocupar. Eu já até fiz uma brincadeira com o vetor lá no curso de Angular. Se você quiser dar uma olhada no curso de Angular, principalmente na parte de serviços, é interessante, em que eu faço uso do map e do filter de vetor, que é muito interessante. Mas nesse momento a gente não vai estar usando praticamente nada relacionado a isso, a gente vai estar usando a função de tamanho do vetor, que é length. Ele até completa para você, quando você põe aqui ó, vetor.l, ele vai ter aqui uma função que se eu apertar seta para o final, ele já autocompleta para você, que é o tamanho do vetor. Com isso aqui, ele joga na minha variável o tamanho do vetor. Tamanho do vetor é igual a 5. Então eu sei que esse vetor tem 5 posições. E agora eu tenho que fazer um for, uma coisa que fica repetindo 5 vezes, chamando a função da condicional que a gente criou, pegando cada item do nosso vetor e passando para dentro dessa função. Como é que a gente pode fazer isso? No JavaScript, para você criar o seu for, é bem tranquilo. Vamos criar o for. For, assim como o if, a gente cria um for abrindo e fechando parênteses. Primeira coisa que você faz no seu for é criar ou especificar uma variável que já exista. Aqui a gente está criando uma variável agora. Tá? A gente pode usar uma variável de fora, sem problema nenhum. Mas aqui a gente está criando uma variável chamada contador. Vamos botar só cont, só para apelidar. E ela vai começar... A gente sabe que o array começa de 0. Mas vamos considerar aqui o nosso cálculo. Vamos falar 1 até 5. Tá? Então vamos lá, contador de 1. E aqui... A gente separa em ponto e vírgula, a gente coloca, depois que a gente iniciou o nosso contador inicial do for, na segunda parte, que é depois do primeiro ponto e vírgula, a gente diz por quantas vezes, qual é o teste que vai ser feito cada vez que o programa, que o JavaScript estiver rodando nessa interação. Então ele vai fazer um teste para saber se ele vai ter que rodar de novo ou não. Então o teste que a gente quer fazer é saber se esse contador, se o teste for verdadeiro, ou seja, se ele passar no teste, ele vai fazer de novo. Se ele não passar no teste, ele vai desistir do for e vai sair. Então a gente tem que fazer um teste que ele seja verdadeiro 5 vezes. Como é que eu garanto isso? Eu digo que o contador tem que ser menor ou igual a 5. E o valor de 5 está onde? Na nossa variável de tamanho do vetor. Então, se o contador for menor ou igual ao tamanho do vetor, agora é o terceiro elemento. Assim que ele passou e entrou no vetor, eu tenho que, como última instrução, falar o que eu vou fazer no final, quando ele terminar. Eu aumento o meu contador em mais 1, eu diminuo o meu contador em menos 1. O que eu faço com o meu contador? Eu mantenho ele igual. Se eu mantiver ele igual, ele vai ficar sempre passando no teste e não vai sair nunca do for. Se eu colocar ele menor, ele também vai continuar menor ou igual ao tamanho do vetor. Então é muito comum a gente colocar com que o contador ele seja sempre o próprio contador mais 1. No JavaScript você pode poupar esse monte de linhas aqui e falar, eu quero que ele seja ele mais 1, dessa forma bem simples aqui. Mas para ficar mais lúdico e mais fácil de você enxergar isso, eu estou pegando o próprio contador e somando mais 1 nele para ficar fácil de entender. E
Dentro das chaves, assim como uma função, toda a regra de repetição de um for vai estar dentro das chaves dele. E aqui dentro eu vou fornecer o nome da função, que é condicional, e vou passar para dentro da minha função condicional o que? O valor daquele item do vetor. Agora, como é que eu pego um item específico do vetor? É vetor condicional, certo? Que é o nosso vetor condicional, e cochetes. E aqui eu passo qual é o índice. Só que aqui é um índice, lembra, que começa de 0. O meu índice que eu tenho na mão, eu vou usar o contador como um artifício para saber o índice que eu tenho que chamar agora. Só que o meu contador está começando de 1 e terminando em 5. Para resolver esse problema, vou pegar o meu contador, subtrair de 1 e pegar o valor desse contador. Para ficar mais fácil de entender, vamos criar aqui do lado, ó, valor para testar vai ser igual a o valor do vetor condicional. E aqui embaixo eu vou chamar a minha função condicional. Eu não preciso botar esse ponto e vírgula, mas é legal botar, tá? Mas eu não vou botar aqui não, porque o JavaScript, se você quebrar a linha, você a princípio não terá muito problema. Ok? É sempre bom botar o ponto e vírgula, mas eu tô... Vamos botar ponto e vírgula, tá bom, tô convencido. Vamos botar um ponto e vírgula aqui. É sempre bom, eu recomendo botar, ok? Eu recomendo que sempre coloque, mas é para efeito de simplificar, como a gente está criando uma função com chaves e tudo mais, então vale a pena a gente começar a colocar ponto e vírgula nos lugares para não ter efeitos colaterais. Valor para testar. Agora a gente vai passar o que? A gente vai passar o valor para testar para dentro da função. E aí, ponto e vírgula. E aí essa função, provavelmente ela vai retornar os valores que vão ser testados aqui dentro. Eu não sei, a princípio, se eu executando esse for, ele vai cuspir, ele vai mandar para fora cada um desses valores condicionais. Provavelmente sim. Caso contrário, a gente faz o console log, vou mostrar esses valores para a gente. Vamos testar se ele vai fazer essa execução. Ele mostrou aparentemente apenas o último valor. Vamos rodar essa rotina novamente, escrevendo um console.log com os valores de retorno da função. Vamos ver se ele vai executar 5 vezes. Executou exatamente 5 vezes. Repare aqui. Ele executou 2 vezes seguidas o valor 50. Ou seja, quando ele passou no 5 e no 45, ele me falou que foi 50%. Quando ele passou no 80, ele falou que foi 30%. E quando ele passou no 120 e no 250, ele me falou exatamente 20% de tarifa. Agora, se você reparou, eu usei um artifício aqui chamado console log que joga para fora o valor da condicional. Para isso ficar um pouco mais visível para você, eu vou botar seta para cima aqui. Vamos voltar nessa lógica aqui. E vamos colocar aqui, ó, uma variável que vai receber resultado da função é igual a condicional valor para testar. Se você reparou, você vai entender que console.log também é uma função. Repara que tem um parênteses aqui. Então, para a função console.log, tudo que eu passar para ela, ela vai pegar e escrever na tela. Então, o que a gente vai fazer? Para cada resultado de função, a gente vai mandar para o nosso log, para o nosso console, que é essa tela, para logar o resultado das funções na medida que ele passa dentro do for. E que vai ser exatamente o resultado que a gente teve aqui em cima, mas de uma forma um pouco mais esclarecida para você.
porque aqui eu já estava botando uma função dentro de outra função, não fica muito didático, não fica muito legível, mas o resultado acaba sendo igual. Console log, resultado da função, vamos executar, eu aperto um Enter aqui, e ele vai exatamente retornar duas vezes seguidas o 50, uma vez seguido o 30 e duas vezes seguidas o 20. Esse é um comportamento do resultado do Chrome. Vou mostrar um doisinho aqui, exatamente porque ele poderia mostrar um monte de linhas aqui, imagina, num resultado muito repetitivo. A gente pode forçar a barra agora. Por exemplo, eu quero que em vez de ele acumule esse 2 aqui, eu vou colocar de propósito o meu vetor condicional. Vamos ver como é que estão os valores aqui. Vamos alterar um pouco esses valores aqui no vetor condicional. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar o valor da primeira posição e vamos colocar ele um valor que seja alto. A primeira posição vão ser R$1.000. Ou seja, eu vou garantir que a primeira tarifa vai ter que ser 20, ou seja, vai dar 20, 50, 20 é diferente de 50, então o console log não vai mostrar esse 2, vai ser 20, 50, 30, 20 e 20. Então ele vai estar mostrando 2 para o final. Então vamos pegar o último valor e vamos fazer ele ficar numa tarifa cara de novo. Então vamos pegar o último valor do nosso vetor, que está na posição 5, que no caso é o índice 4, e vamos colocar ele com o valor pequenininho, baixinho, que vai dar 50 de tarifa. E, simplesmente alterando o vetor, a gente roda o nosso for de novo, com o mesmo vetor, e vamos ver o que vai acontecer. Tá aí. Como são números diferentes, ele acabou não fazendo aquele agrupamento, e mostrou os valores separadinhos aqui as 5 vezes, ok? Então, isso também é muito interessante para você estar aproveitando vetores, e aí você usa lógicas de repetição que ficam navegando em cima de vetores. Para isso ainda ficar mais dinâmico, a variável tamanho do vetor, você já poderia acessar o vetor direto. E aí, se você aumentar o número de linhas no vetor, eu não tenho que ficar atualizando essa variável tamanho do vetor. Já posso botar direto o vetor o vetor condicional aqui, ó, condicional ponto tamanho direto. E aí ele já vai trabalhar em cima do vetor. Então eu posso pegar o meu vetor condicional, adicionar mais um elemento nele, vamos colocar no elemento o sexto elemento, e o sexto elemento vamos colocar 1000, que ele vai voltar a uma tarifa de 20. Criamos um sexto elemento no vetor e agora vamos executar a função novamente. E agora nós temos 6 interações no nosso for, e não mais 5 interações, exatamente porque o for agora ele está inteligente e está testando o tamanho do vetor de forma dinâmica. A gente pode fazer esse teste usando o for, ok? E usando outro tipo de enlace, né? Outro tipo de loop que o JavaScript também nos fornece, que é o loop do while. O while ele também funciona muito parecido com o for, mas um pouquinho mais simples até, por assim dizer. Ok? O loop do while, do for, a gente teria que manipular um pouco por fora a variável que vai fazer com que o loop saia. Você só tem que estar um pouco mais atento às condições de saída de um loop com while, que é o enquanto. Então, como é que seria um loop while nesse mesmo formato do for? Vamos fazer esse loop aqui do while. A gente vai pegar o nosso for, vamos botar aqui embaixo. Vamos deixar o nosso for aqui. Na verdade, vamos pegar assim, ó. Ups. Vamos aumentar mais um pouco aqui para você poder acompanhar. Prontinho. Tá o for todo aqui em cima. A gente vai escrever exatamente isso daqui, ó. While, abre as parênteses, igualzinho, o teste. Contador. Aqui é o teste, ó. Só o conteste. Contador menor ou igual
a vetor condicional tamanho. E aí, tudo que ele tiver que ficar fazendo aqui. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado, porque aqui, essa contagem aqui, você vai ter que fazer aqui no final desse seu contador, você vai ter que garantir que ele tem que sair dessa condição. Se você não garantir, ele vai ficar preso aqui, sem parar, e começar ele de uma forma que ele também entre no while. Porque se você começar ele com um valor que é maior que o seu, vamos assim dizer, que o seu vetor, por exemplo, se eu começar com o contador 7, e que o tamanho do vetor é 6 no caso, são 6, ele não vai nem entrar nessa condicional, porque o contador é menor. Então, se o contador ele é menor ou igual ao tamanho, perdão, o contador ele é maior do que o tamanho do vetor. Então, ele só vai entrar se o contador for menor ou igual. Então, se eu colocar o contador como 7, ele não vai entrar. Então, se você quiser que ele entre e faça 7 interações, você coloca o contador igual a 1, e aí você vai ter o mesmo comportamento do nosso for. E a gente vai pegar aqui, que é o comportamento dele, que são essas 3 linhas, e vamos copiar aqui dentro do nosso loop de enquanto, do nosso while loop do JavaScript. Vamos fazer um teste? Executamos e lá está os nossos 6 itens de repetição. Repare que esse 7 aqui é só o resultado dessa contagem que aconteceu aqui no final. Ou seja, que é o último resultado matemático que rodou dentro desse while antes dele sair. Ou seja, quando o contador bateu 7, ele saiu do while e esse foi o retorno, vamos assim dizer, do while. Mas quando tiver essa setinha aqui, não se atente muito na questão do Chrome. Isso aí é só um retorno da chamada inicial, que foi uma chamada que a gente executou, que é o nosso while. Ou seja, no JavaScript, o while dá um retorno, se é que você vai precisar disso em algum momento. Eu nunca precisei trabalhar com retorno de um comando, com retorno de um if, com retorno de while, mas isso é legal saber, que você pode trabalhar com retorno de um while, ok? Mas não é muito comum, tá bom? Então é isso, com isso a gente encerra essa aula bem dedicada a funções, condicionais, repetições com for e repetições com while. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou também, deixe seu comentário. Vamos tentar, eu estou sempre procurando melhorar a qualidade dos vídeos, ser o mais claro possível. Deixe seu like aí se você curtiu. Comente, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Essa é a segunda aula, a gente vai já para a terceira aula. Na terceira a gente vai estar entrando agora, encontrando objetos do HTML usando JavaScript. Aí a gente já começa realmente a trabalhar com DOM usando JavaScript, que aí sim a gente começa a procurar elementos na tela e usar os elementos da tela para manipulação futura. Então, fique ligado que no próximo vídeo a gente já vai começar a mexer com o HTML da tela. Por favor, se inscreva no canal se estiver inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima aula. Grande abraço!